Olá, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Hoje quero que você faça algo simples. Se for de noite, olhe pela janela. Se for de dia, lembre-se da última vez que você olhou para um céu noturno, longe das luzes da cidade. O que você viu? Pontos de luz incontáveis, espalhados por uma imensidão escura. Cada um daqueles pontos é um sol, é uma estrela. Muitas delas, muito maiores e mais antigas do que o nosso próprio Sol. Agora, vamos fazer um exercício de imaginação. A nossa galáxia, a Via Láctea, não é apenas uma manchinha leitosa neste céu. Tem algo entre 200 e 400 bilhões de estrelas. Não são milhões, são bilhões. É um número que o nosso cérebro mal consegue processar. Seria como tentar contar todos os grãos de areia de todas as praias do mundo. Astrônomos hoje acreditam também que a maioria dessas estrelas tem planetas, pelo menos um em média. Estamos falando de centenas de bilhões de planetas somente na nossa vizinhança cósmica. E a nossa galáxia é apenas uma. Existem outras, talvez 2 trilhões de galáxias no universo observável. E cada uma dessas galáxias conta com as suas próprias centenas de bilhões de estrelas e planetas. A matemática é implacável. Mesmo que uma fração minúscula destes planetas seja parecida com a Terra, mesmo que uma fração minúscula dessa fração desenvolva vida, e que ainda uma fração ainda mais ínfima dessa fração desenvolva vida inteligente, ainda assim, os números são tão absurdamente grandes que o universo deveria estar fervilhando de vida, deveria estar borbulhando com civilizações. A Via Láctea por si só deveria ser uma metrópole cósmica, cheia de sinais de rádio, naves viajando, impérios galácticos nascendo e morrendo. Deveria ser um lugar barulhento, caótico, cheio de vizinhos. Porém, quando nós apontamos os nossos radiotelescópios para o céu, o que nós ouvimos? Silêncio. Um silêncio profundo, absoluto e ensurdecedor. E essa contradição gigantesca, essa discrepância entre a expectativa e a realidade, tem um nome. É um dos quebra-cabeças mais profundos e mais fascinantes da ciência. Chama-se Paradoxo de Fermi. E a pergunta que ele nos obriga a fazer é tão simples, mas também tão aterrorizante. Se o universo deveria estar cheio de vida, onde está todo mundo? E a história por trás dessa pergunta é uma história maravilhosa. Estamos no ano de 1950. No Laboratório Nacional de Los Alamos, nos Estados Unidos. Pense num lugar com a maior concentração de QI por metro quadrado da história. Em uma mesa de almoço, estão alguns dos maiores físicos do mundo, incluindo o gênio italiano Enrico Fermi, um vencedor do Prêmio Nobel. Eles estavam conversando sobre um assunto que estava na moda, que era muito comum na época: OVNIs e discos voadores. E depois de ouvir seus colegas calculando de forma descontraída a probabilidade de viagens superluminais e a existência de alienígenas, Fermi, no meio do almoço, do nada, solta a pergunta que ecoaria por décadas: mas onde está todo mundo? Em inglês, Where is everybody? E todos na mesa riram,
porque entenderam imediatamente a profundidade do que ele disse. Não era uma piada, era a constatação de um abismo. Com tudo o que sabemos sobre o universo, a ausência de evidências é, em si mesma, uma evidência de algo muito estranho. O paradoxo de Fermi não é sobre se alienígenas existem ou não. É sobre a contradição brutal entre a alta probabilidade da sua existência e a total falta de contato com eles. É como entrar na maior e mais movimentada estação de trem do mundo na hora do rush e não encontrar uma única pessoa. Você não concluiria que pessoas não existem. Você concluiria que algo muito, muito estranho está acontecendo aqui. E é esse algo estranho que nós vamos investigar hoje. Vou apresentar a vocês as principais hipóteses, as principais soluções para este silêncio. Cada uma delas vai nos dizer algo profundo, não apenas sobre alienígenas, mas sobre nós mesmos e sobre o nosso lugar no cosmos. Solução número 1. Os alienígenas existem, porém estão se escondendo, ou simplesmente não querem falar conosco. Essa é uma das primeiras ideias que vem à nossa mente. Os alienígenas estão lá, mas por algum motivo escolheram o silêncio. E aqui, essa hipótese se abre em várias possibilidades fascinantes. A primeira é a hipótese do zoológico. Pense em como nós agimos quando encontramos uma tribo isolada na Amazônia. A política mais ética é a de não contato, para não interferirmos em sua cultura, em seu desenvolvimento, para não os contaminarmos com as nossas doenças. Agora, eleve isso a uma escala cósmica. Uma civilização de milhares de anos mais avançadas do que a nossa poderia nos ver exatamente assim, como uma tribo planetária perdida, interessante de se observar à distância, mas frágil demais para um contato direto. Eles podem ter colocado a Terra em uma espécie de reservatório ambiental galáctico, com uma placa de "Não alimente os humanos". Outra possibilidade dentro dessa ideia é que eles não estão nos protegendo. Eles estão se protegendo de nós. Pense na história da humanidade. O que acontece quando uma civilização tecnologicamente mais avançada encontra uma menos avançada? Geralmente, não acaba bem para a segunda. Talvez o universo seja um lugar perigoso, uma floresta escura, e a regra número 1 para a sobrevivência seja: fique quieto. Gritar sua existência no cosmos pode atrair predadores. Qualquer civilização inteligente o suficiente para desenvolver o rádio também seria inteligente o suficiente para perceber o perigo e optar por ouvir em vez de falar. Mas existe uma objeção a isso. Uma civilização avançada, mesmo que não queira se comunicar, inevitavelmente vazaria sinais. Nossas primeiras transmissões de rádio e TV, por exemplo, ainda estão viajando pelo espaço há quase um século. São sinais não intencionais, um subproduto da nossa tecnologia. Uma civilização mais avançada também vazaria dados, vazaria sinais. Mas talvez eles tenham desenvolvido tecnologias tão eficientes que não desperdiçam energia em vazamentos, ou tecnologias que nós nem sonhamos em detectar. E isso nos leva diretamente à nossa segunda grande hipótese. Solução número 2. Eles estão gritando, mas nós estamos surdos. Imagine que você está em 1850, com o melhor telégrafo da época, tentando captar um sinal. Você ouve o tic-tac dos códigos. E só.
Enquanto isso, o ar ao seu redor está absolutamente lotado de conversas de celular, transmissões de televisão, sinais de Wi-Fi, GPS. Mas para você, com o seu telégrafo, o mundo está em silêncio. Você não tem a tecnologia para decodificar, ou mesmo para perceber estes sinais. E, se nós formos o cara do telégrafo, nós procuramos por vida no universo usando principalmente ondas de rádio. É uma boa aposta, porque elas viajam rápido e são relativamente baratas de se produzir. Mas para uma civilização que está, digamos, a 1 milhão de anos à nossa frente, usar ondas de rádio para comunicar interestelarmente pode ser tão primitivo quanto usar sinais de fumaça. Talvez a comunicação galáctica padrão aconteça através de neutrinos ou ondas gravitacionais, ou talvez usando o entrelaçamento quântico para a comunicação instantânea, algo que para a nossa física atual ainda soa como mágica. Eles podem estar conversando o tempo todo numa gigantesca internet galáctica, e nós, simplesmente, não temos o modem para nos conectar. Mas existe uma crítica a essa ideia, e é que se uma civilização quisesse fazer um primeiro contato com uma espécie menos desenvolvida como a nossa, eles não usariam sua tecnologia mais avançada. Eles desceriam ao nosso nível. Usariam um sinal de fumaça cósmico, como rádio, justamente por ser mais simples e óbvio, para aumentar a chance de serem ouvidos. Se eles realmente quisessem ser encontrados, provavelmente já nos teriam encontrado. O que nos leva a uma possibilidade muito mais concreta e, de certa forma, também melancólica, que é a solução número 3. O universo é grande demais e velho demais. Às vezes, a solução mais simples é a mais provável. O universo não é apenas grande. A palavra grande não faz justiça à realidade. O universo é inimaginavelmente vasto. Digamos que existam 1000 civilizações inteligentes ativas somente na nossa galáxia neste exato momento. Parece muito, mas a Via Láctea tem 100.000 anos-luz de diâmetro. Isso significa que, em média, a distância entre duas civilizações seria de milhares de anos-luz. Uma mensagem de rádio enviada por eles levaria milhares de anos para chegar até aqui. E a nossa resposta, outros milhares de anos para chegar até lá. Um diálogo levaria mais tempo do que toda a história da civilização humana. É como ter um amigo por correspondência, onde cada carta leva 4.000 anos para ser entregue. É simplesmente impraticável. Mas a distância não é só no espaço, é também no tempo. O universo tem 13,8 bilhões de anos. A nossa civilização tecnológica tem, sendo bem generoso, uns 200 anos. Em uma escala cósmica, nós simplesmente acabamos de nascer. Nós piscamos e aparecemos no último segundo, do último minuto, do último dia do ano cósmico. E, se civilizações inteligentes surgem e desaparecem como faíscas nessa longa noite, talvez uma grande civilização tenha florescido na nossa galáxia quando a Terra era habitada apenas por dinossauros. E eles transmitiram seus conhecimentos, sua arte, sua filosofia para o cosmos por 100.000 anos. E depois se extinguiram. Seus sinais passaram por aqui há milhões de anos. E simplesmente não havia ninguém para ouvir. Talvez outra civilização floresça daqui a 2 milhões de anos, no lugar onde hoje é a constelação de Órion.
e eles vão apontar seus telescópios para cá e verão um planeta com as condições perfeitas para a vida, mas silencioso. E se perguntarão a mesma coisa: onde está todo mundo? Podemos ser como dois amantes que moram na mesma casa, mas um só pode entrar de dia e outro só pode entrar de noite. Eles vivem sob o mesmo teto, mas nunca se encontram. O universo pode estar cheio de vida, mas as civilizações estão perdidas umas das outras no imenso oceano do tempo. Essa ideia é plausível, mas ela nos leva a um conceito ainda mais sombrio. E se as civilizações não duram muito tempo? E se existe algo que impede que elas se espalhem pela galáxia? E é aqui que a conversa fica realmente estranha e séria. É aqui que entramos na hipótese conhecida como o grande filtro, uma das ideias mais assustadoras já concebida pela mente humana. Mas essa é uma história tão impactante que merece um vídeo só para si. No nosso próximo vídeo, vamos mergulhar de cabeça nessa possibilidade aterrorizante. Vamos explorar se este grande filtro está no nosso passado ou, o que é muito pior, se este grande filtro está no nosso futuro. E também vamos decifrar a famosa equação de Drake, a tentativa de colocar tudo isso em números. O que você acha até agora? Qual dessas hipóteses faz mais sentido para você? A do zoológico, a do problema de tecnologia ou a da vastidão do espaço-tempo? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Obrigado pela sua companhia. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, ativar o sininho. E até a próxima!